Hoje a gente quer contar como vender nossa arte online fez a gente se mudar de país. A gente é artista de boneca, a gente trabalha com isso desde 2018 e em 2022 a gente conseguiu se mudar para Barcelona. Aqui no canal a gente tem mostrado o nosso dia a dia e a gente ainda não contou como que foi a história de chegar até aqui. Então acho que é legal assim contar essa história pra dar mais contexto assim de quem que a gente é. O que você tá fazendo aí? Fala aí. Barbeando os bichos. Esse daqui é o bicho que mais tem cara de pidão que a gente fez. Vai dizer. Cabeleireira Leila aqui. Cabeleireira Leila? Tá, então, mas antes, vamos contar um pouquinho o que é isso daqui? O que é Art Doll? É, basicamente um boneco de pelúcia que busca um realismo, alguma coisa mais perto do real, e ele é todo articulável, assim, você pode mudar a pose de quase tudo dele, assim, para fotografias. A orelhinha também é articulada. As patas também, elas são articuláveis. E basicamente é vendido para colecionador e para tipo, não é um brinquedo, né? Para ensaios fotográficos e tudo mais. É um boneco colecionável, assim. E tem tipo de vários tipos. Tem esses aqui também, por exemplo, só que esses aqui estão na fila da cabeleireira Leila. Eles ainda não estão finalizados, ainda vai colar pelo aqui. Aí tem assim, tipo, menorzinho. Olha que fofo. E tem esses aqui também, que também estão na fila da cabeleireira. A cabeleireira tá tarefada. Ó, de várias cores. Esses aqui estão na fila do, sei lá do que, do SUS. Vai demorar ainda. E tem esse daqui também. Nossa senhora! Precisa de um oftalmologista, esse gato. Então, esse é Art Doll. Deu pra entender mais ou menos? Chegou o gritão. A gente sempre quis mudar de país. Morar numa cidade que não fosse a minha sempre foi um tema pra mim. Sempre me chamou muito a atenção. Sempre ficava na expectativa do que tinha lá fora, assim, sabe? Pra mim nunca foi um tema, mas a gente em 2013 fez um intercâmbio no Ciência Sem Fronteiras. O Ciência Sem Fronteiras ele foi um programa do governo para você estudar fora do Brasil. Você ficava um ano fora do Brasil no meio da sua graduação e depois voltava pro Brasil para concluir a universidade. A gente fez e foi pra Itália. A gente foi pra Itália, só que nesse intercâmbio a gente ficou um mês em Barcelona e foi assim... Não, foi mágico, né? A gente se apaixonou. Eu que já queria sair do Brasil, tinha certeza agora que eu queria me mudar pro Barcelona. Fala. Você tem direito. A gente também sempre quis viver de arte, tipo, trabalhar por conta. A gente começou a criar essas art dolls lá em 2018, porque a gente queria pagar as nossas contas fazendo uma coisa que a gente achava legal, assim. Mas a gente começou a perceber que ia ser difícil, basicamente, viver disso, né? Que acho que todo mundo que tenta algo do tipo percebe o quão difícil isso pode ser. Basicamente porque o trabalho que dava pra fazer as art dolls e tal, a gente tinha que cobrar muito mais caro do que a gente podia, assim. Não tinha demanda, assim, sabe? O fato de não ter demanda fazia com que a gente tivesse que botar o preço muito abaixo do que ele deveria ser. Aí então a gente acabava trabalhando com uma margem de lucro muito pequena. No final das contas mal dava pra gente pagar as contas. Imagine guardar dinheiro. A gente sempre vendeu nossos bonecos pelo Instagram, né? A gente tinha umas poucas vendas pra brasileiro e tal, mas tudo pelo Instagram. A gente vendia pela plataforma Elo7, que eu nem sei se existe ainda. Até que uma mina da Áustria mandou mensagem pra gente, querendo encomendar nossos bonecos. E a gente, sem saber falar inglês, com zero experiência de venda internacional, ele falou, bora. Caraca, vamos tentar. Como assim uma gringa tá tentando comprar um negócio nosso, tá ligado? Deu aquela sensação de que talvez a gente conseguisse ter algo mais com aquilo
que a gente Exato. tava fazendo. Abria um mundo, assim, de possibilidades na nossa cabeça, que foi incrível. A gente percebeu ali que a gente tinha uma oportunidade de ouro, né? De tentar buscar Isso. clientes internacionais, em vez de ficar focando só no público brasileiro, que era um mercado muito difícil pra gente. Porque não tinha mercado de art doll e tampouco tinha como cobrar o valor que os bonecos valiam, né? Então a gente pensou que seria uma boa estratégia tentar vender pra fora, porque a gente conseguiria cobrar muito mais pelas peças e também para já meter em prática o nosso plano de se mudar, a gente faria clientes gringos e a gente não dependeria de estar no Brasil para continuar trabalhando. A gente poderia se mudar e continuar trabalhando com a mesma coisa, tipo, vendendo pras mesmas pessoas. Então a gente criou uma loja no Etsy e começou a tentar vender internacional. A gente não sabia falar inglês, mas basicamente você não precisa saber falar inglês. Isso era uma barreira que a gente tinha no nosso inconsciente que quebrou fácil, assim, só pela simples necessidade, sabe? A gente usava o Google Tradutor e era isso, funcionava super bem. Então no Instagram a gente começou a colocar legenda também em inglês, para ver se a gente conseguia atingir um público gringo e tudo mais. Aí pouco a pouco a gente começou a ter umas vendas internacionais, mas a maioria ainda continuava sendo para brasileiros. Mas as poucas vendas que a gente fazia internacionais já ajudava bastante, porque como a gente conseguia vender em dólar e o mercado de art doll internacional existia, a gente conseguia também cobrar mais caro nos bonecos. E isso nos animou um montão, assim, pra gente se mudar. E apesar de que a gente não guardava quase nada de dinheiro, a gente começou já a se animar com a possibilidade de se mudar de país. Então a gente decidiu fazer várias contas e a gente desenhou um plano de como que a gente ia fazer isso. A gente teria que ter dinheiro suficiente, basicamente para viver por 6 meses sem trabalhar, assim, como mínimo, pra gente poder tanto sair do Brasil quanto chegar em Barcelona e, tipo, montar o ateliê, montar a casa também, se organizar, buscar materiais pra gente voltar a fazer os bonecos, fornecedor, um monte de coisa, assim. Basicamente começar a vida do zero. Nossa, pareceu que ia ser impossível. A gente tinha às vezes umas loucuras assim de jogar os planos fora e só se mudar da maneira mais impulsiva possível. Mas basicamente era, tipo assim, só uma ansiedade falando muito alto, porque Sim. a gente não tem o perfil de fazer as coisas, tipo, na impulsividade, na loucura, assim. A gente gosta de ser certinho, de fazer as coisas, tipo, bem pensado, bem planejado. Nessa época a gente fazia uns bicos para conseguir pagar as contas também, né? E juntar alguma coisa de dinheiro. Mas aos poucos o trabalho com os bonecos foi dando certo e a gente foi podendo, tipo, fazer menos esses bicos e focar mais nas art dolls e tal. E foi dando certo, a gente foi conseguindo trabalhar só com isso. E aí a gente começou aos pouquinhos a pagar as contas vendendo os bonecos e começou a sobrar um pouquinho para guardar pro grande plano de se mudar. E a pandemia começou. Nessa hora a gente pensou que já era. Tipo, cara, quem ia querer comprar boneco numa pandemia, tá ligado? Tipo, a gente até começou a pesquisar como que era pra pedir ajuda do governo, assim, porque a gente tinha certeza que a nossa empreitada de fazer boneco, tipo, ia acabar ali, tá ligado? E aí foi quando aconteceu de uma youtuber da Inglaterra, a Cherry Wallace, comprar uns bonecos nossos e fazer um vídeo sobre eles. Outros youtubers e influencers já tinham feito vídeo sobre os nossos bonecos, mas foi nesse momento que a gente deu o boom. O nosso público gringo triplicou e ficou majoritariamente internacional, que era tudo que a gente precisava para começar a botar em prática nosso plano de mudar de país. Ganhando em dólar, em euro, ia ser muito mais fácil juntar dinheiro pra gente se mudar. E basicamente a pandemia pra gente foi sobre trabalhar, né? Nossa, a gente trabalhou gente- muito. A gente só trabalhava, dia e noite, sem parar. Na verdade, foi assim o momento perfeito, né? Tipo Sim. assim, a gente só trabalhou. A gente tinha tempo, a gente não podia fazer nada a não sim. ser ficar em casa. Basicamente nossas vendas triplicaram. A gente saiu de uma situação em que a gente se esforçava pra pagar a conta pra poder guardar dinheiro, Pra estar guardando dinheiro de verdade. de verdade. Durante a pandemia, os envios internacionais não estavam funcionando. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam comprando. Mesmo sabendo que elas iam ter que esperar, sabe-se lá quanto tempo, pra gente poder enviar. Nessa época a gente acabou juntando um monte de boneco.
A gente nunca tinha juntado tanto boneco assim. E a gente fez essa foto que a gente gosta, que a gente vai colocar aí. O fato da gente ter criado uma clientela internacional era tipo o pulo do gato pra gente, porque fazia com que a gente podia mudar de país e continuar trabalhando igual, com os mesmos clientes. Ter a mesma clientela. E aí a gente passou nossa loja para euro e começamos a tentar perceber se os gastos da vida em Barcelona condiziam com o quanto a gente ganhava ainda no Brasil. E ainda não dava, mas a gente já não tava tão longe quanto antes. Sim, a gente sabia que a gente ia ter que ajustar os nossos preços quando a gente chegasse aqui, mas a gente estava tranquilo que a gente tinha juntado o dinheiro e a gente ia poder subir os preços lentamente para não assustar a clientela, mas que a gente ia ter que ajustar o preço para custo de vida daqui, com certeza isso ia acontecer. Até que a pandemia foi melhorando, as coisas foram voltando pouco a pouco ao normal e a gente já começou a fazer os trâmites para morar legalmente na Espanha. A gente também queria vir já com casa alugada, porque a gente tem 2 gatos e a gente trabalha em casa, né? Então, quanto mais tempo sem casa, mais tempo sem trabalhar. Aí, com todos os trâmites já feitos, a gente só precisava vir. Quando a gente parou de trabalhar foi muito foda. Deu muito frio na barriga, porque sabe aquele momento que você se vê, tipo, no meio da parada e que você sente que não tem volta atrás, sabe? Não que tivesse antes, mas parar de ganhar dinheiro é algo que faz a base tremer. Então, finalmente aconteceu. A gente chegou aqui em Barcelona no dia 23 de março de 2022. Foi muito difícil chegar aqui, mas quando a gente chegou aqui, a gente lembrou por que a gente queria tanto vir para esse lugar. Barcelona é um lugar muito cheio de vida, muito cheio de arte, e não é raro das pessoas que vêm visitar aqui ficar apaixonado. Acho que a cidade tem uma áurea meio mágica, assim. Quando você tá aqui, parece que você tá numa obra de arte viva, assim. Don't make a sound, it's so fragile. Walk that we tread too casual. Aqui você pode ter uma qualidade de vida muito alta, porque tem praia, tem montanha, tem vida cultural pra caralho, tem calma, tem agito se quiser. Além da questão óbvia de que a gente se sente muito mais seguro aqui. Sim, muito mais seguro. É muito bom estar aqui. Nossa, demais. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear. But words are the highest man. Our love never quiets down. Been itching to turn up the dial, but I'm scared to hear the sound. A gente conseguiu voltar a vender em setembro, 6 meses depois. Mas nossa dinâmica de trabalho mudou bastante. Antes no Brasil a gente trabalhava com encomendas e aqui a gente começou a trabalhar com drops. E no final das contas a gente acabou gostando muito mais dessa dinâmica, porque ela deu mais tempo pra gente, organizou a nossa vida. Ficou mais eficiente o nosso trabalho. A gente teve mais flexibilidade com muitas coisas na vida, conseguiu fazer o canal no YouTube, consegue fazer exercício físico, consegue ter uma vida decente. Hoje a gente já tá aqui há uns 3 anos e pouco e a gente faz 4 drops por ano, mais ou menos. A gente tá vivendo muito bem, né? Tipo, deu muito certo. É incrível, assim, ter a sensação de ter tido um plano, assim, ter um plano e seguir ele. Mesmo que ele fosse muito difícil e mesmo que tivesse muitas pedras no caminho, é incrível, assim, a sensação de seguir, de só fazer, assim, de confiar, sabe? Colocar em prática aquilo que você sonhou, sabe? Tipo, cara, transformou a nossa vida. Transformou a nossa vida. Totalmente. Pô, você curtiu aí o conteúdo?
Curte aí, não esquece de deixar o like, que é importante pra nós. O YouTube entender que é bom o conteúdo. Por favor. Favorece aí. 1, 2, 3, tô sobe.